Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast MindVet e hoje nós temos um convidado mais do que especial. Hoje chegou a hora da gente contar a nossa história, né, Dr. Rafael? Hoje estou aqui com o Dr. Rafael Guedes Goretti, médico veterinário, mestre em reprodução equina. Sem dúvida nenhuma, eu tenho a maior tranquilidade em falar isso, uma das maiores autoridades em reprodução equina hoje do país. Né? Um parceiro, um amigo, um companheiro, um mentor para mim, um amigo do coração, um irmão que a vida me deu. E eu tenho a honra, a satisfação de te entrevistar hoje, Rafael, para você contar a sua história para a turma, sua trajetória de sucesso na medicina veterinária. Ah, que bom, né, Guará? Que bom a gente estar nesse momento, poder se divertir aqui, lembrar as histórias e a nossa trajetória e poder passar isso vai ser com certeza uma honra, e participar desse projeto é muito bom. Muito bom, a gente tem feito coisas bacanas, estou muito satisfeito. Vamos lá, vamos junto. Vamos embora, Rafael, vamos contar umas histórias bacanas pro pessoal. O Rafael, a gente se conhece há muito tempo, de longa data, desde a faculdade, de uma amizade muito duradoura, mas as pessoas não nos conhecem. Então a gente precisa contar a nossa história. Certo. Como que você decidiu fazer medicina veterinária? Como que foi o início lá? Como que o cavalo entrou na sua vida? Como que você se habilitou para prestar o vestibular para veterinária? Agora, eu sou nascido em Juiz de Fora, na cidade, mas sempre tive aquele pezinho no campo. Durante a minha criação, meu pai sempre teve sítio, meus tios, aquela coisa da pescaria, do acampamento, e o cavalo sempre teve presente. Eu tenho fotos e lembranças, né, lá de 5, 6 anos, andando a cavalo no pelo, coisas desse tipo. Para ser bem sincero, o meu projeto de vida estava traçado para eu ser engenheiro. Em outro caminho. Para eu ser engenheiro. Por causa do seu pai, principalmente. Meu pai é engenheiro, meu avô é engenheiro, meus tios engenheiros, e eu sempre andei com eles. Então, assim, a atividade principal lá na adolescência estava sempre voltada para a engenharia. Mas foi chegando a época do vestibular, né, o falecido vestibular, e eu acabei tomando a decisão de fazer veterinária. Eu tinha um mentor muito bacana na época, o Dr. Ricardo Palhares, de Juiz de Fora, da clínica de pequenos, onde eu levava cachorros e muitas histórias. Isso você estava no segundo grau ainda, antes de 14 anos, 15 anos. Muito jovem. Muito jovem. E com a minha avó, levava cachorros lá e ele já me dava assim, uma abertura muito grande, conversava bastante. E o Dr. Ricardo, ele teve importância assim, em te mostrar como era uma parte da profissão de medicina veterinária? Ou ele te passou mais conhecimentos? Acho que num primeiro momento ele passou aquela paixão pelos animais, sabe? De poder tratar. Que uma coisa é a gente usufruir, né? Usar e ter bons momentos de diversão com os cavalos ou com os cachorros. E aí o Dr. Ricardo foi o primeiro que me apresentou essa possibilidade de cuidar, de salvar, de fazer a vida, né? Uma carreira profissional como veterinário. Mas ele já tinha uma trajetória na veterinária também. Demais. Passou alguns ensinamentos de mindset também. Demais. Foi o meu primeiro estágio, sem dúvida nenhuma, foi com ele. Assim que eu entrei na faculdade, a faculdade tinha aquelas histórias de greve, né? Primeira greve, fazia estágio com o Dr. Ricardo. E aí foi muito bacana, porque tinha um mês de graduação e eu já entrava no consultório com ele, e ele me dava os ensinamentos, não só alguns ensinamentos científicos, técnicos, mas acho que o principal era a forma dele tratar os clientes, tratar os proprietários, tratar os tutores, os próprios funcionários, essa forma de pensar e como ter uma liderança. Eu acho que veio desde lá do começo. Ele é proprietário de uma clínica grande, né? De uma clínica grande, de muito tempo em Juiz de Fora. Perfeito. Ô, Rafael, e aí chegou o vestibular, né? Você foi para Viçosa, fazer a graduação em Viçosa. Como que foi esse início lá na graduação? Você sai de Juiz de Fora para uma cidade menor, Viçosa é uma cidade interior, da Zona da Mata. Esses novos desafios dessa nova etapa da vida.
Eu tinha essa opção de fazer o vestibular para engenharia, acabei não prestando, que seria em Juiz de Fora, e veterinária não tinha em Juiz de Fora. Na época eu tive que prestar para outras faculdades, fui Belo Horizonte, Lavras e Viçosa. E a primeira vez que eu fui em Viçosa era a cidade, assim, era o objetivo, uma cidade pequena, acolhedora, onde eu ia começar a minha imersão aí no projeto de ser veterinário. E foi muito bom, foram muitos estágios de todas as áreas, sabe? Eu trabalhei no começo na clínica de pequenos e na clínica de grandes também, aqueles estágios de 4 horas, 8 horas. Eu trabalhei com o professor Paulo Demarco na ecologia, tive bolsa de iniciação científica na ecologia geral. Oh, que legal, essa parte eu não sabia. Depois eu fui monitor de anatomia, foi a época que você entrou na faculdade. Exatamente, essa aí eu queria fazer um parênteses, que tem uma história muito legal, que o Rafael era 2 anos na minha frente e era monitor de anatomia. Exatamente. E diga-se de passagem, para ser monitor de anatomia lá em Viçosa, tinha que ser cabeçudo. Eram os caras, os número 1 da turma que eram monitor de anatomia. E as pessoas que foram, sem dúvida, eram realmente os melhores. E o Rafael foi meu monitor. E a gente tinha o hábito de estudar à noite, porque a anatomia era muito puxada. Eram muitas estruturas. E o Rafael tinha a chave da sala. E não emprestava para qualquer um. Eu não sei nem se o Tarcísio sabia disso, Laércio sabiam disso, hein? Emprestava escondido, né? Mas eu provavelmente. lembro que eu era uma das poucas pessoas que conseguia pegar a chave com o Rafael, porque por algum motivo, alguma empatia, o Rafael desenvolveu a confiança em mim, que eu entregava a sala arrumada, com as estruturas nos seus lugares, né? E devolvia a chave com a sala em ordem. Desde essa época, né, que a gente desenvolveu essa amizade. Eu acho que foi nossa bacana. afinidade começou aí, né? Com certeza. E você, além da monitoria, além da iniciação científica, você ainda trabalhou com várias pessoas dentro da graduação ainda. Eu fiz a iniciação científica com a professora Marlene, com Na patologia. fisiopatologia da inflamação, foram 2 anos. Fiz uns projetos com o professor Tarcísio, da anatomia. Você E acompanhou sempre- bastante o professor Jorge. Sempre acompanhando o professor Jorge. Ele era, assim, um mentor, o maior de todos. Jorge Rio Tinto. Rio Tinto. Foram 3 vertentes, eu acho, nessa época. Quando eu comecei a ir para o cavalo, foi o professor Jorge, que voltou do mestrado e me puxou totalmente. Foi o professor Marco Aurélio Lopes, que voltou aí já do doutorado dos Estados Unidos, com uma vertente bem científica, operando cólica, várias cirurgias durante a semana, focado em dar curso, com a mentalidade já aberta que estava vindo dos Estados Unidos. E o doutor Edilson, que foi quem me deu a oportunidade, através do Jorge, de ir ao Aras, Três Corações, de fazer o primeiro estágio na reprodução mesmo. Como que foi exatamente o seu início na reprodução, Rafael? Foi até antes da matéria, porque na matéria de reprodução, a gente estava na expectativa do professor Gastal voltar dos Estados Unidos também. Não sei se ele estava voltando do doutorado ou do pós-doutorado. E ele seria o professor que daria as aulas para a gente da parte de reprodução equina. E ele trabalha com reprodução equina. Reprodução equina. Mas antes disso, eu tive a oportunidade de ir ao Aras Três Corações fazer um estágio com o Dr. Edilson. Através como que você chegou ao Dr. Edilson? Essa história é um pouquinho curiosa, porque o Jorge comentou com a gente, tem um profissional vindo para a região, ele vai ficar aqui a 45, 50 quilômetros de Viçosa, quem tiver interesse na área de reprodução, e a gente sempre foi desincentivado a mexer com cavalo. Viçosa não tinha um histórico, especialmente na reprodução, de formar profissionais, são poucos que vinham e saíam para trabalhar na reprodução. Tinham poucos professores específicos dessa área naquela época. Naquele momento. E aí, a gente era desencorajado. Mas o professor Jorge foi um grande encorajador, depois veio o professor Marco Aurélio, e o Jorge acabou me levando e me apresentou o Edilson. Na verdade, ele me contou, e um dia eu vi o Edilson no corredor de Viçosa, no corredor da universidade, fui lá e interpelei ele, conversei com ele, bati nas costas dele, falei, você que é o doutor Edilson? Ele sou. Falei, meu nome é Rafael, sou um estagiário do professor Jorge, e eu gostaria muito de poder
te acompanhar, poder ir um dia no Aras. Hoje em dia, a gente recebe muito isso via Instagram, via WhatsApp, via ligação, talvez, mas Antigamente naquela era no época tete a tete. não tinha jeito. Tinha que ser uma coisa mais pessoal, mais direta. E foi nesse dia que eu conheci o Dr. Edilson. A gente tem uma amizade forte e grande até hoje. E fui ao Aras. Cheguei lá. Deixa eu te interromper um segundo só para contextualizar quem que é o Dr. Edilson. Edilson de Paula Lopes, é um grande amigo nosso, vai ser nosso entrevistado, sem dúvida, porque tem uma carreira incrível, é médico veterinário, mestre em reprodução. Com certeza. E um dos profissionais referência na reprodução equina também, né, Rafael? Sem dúvida, sem dúvida. E foi a minha inspiração, foi quem me mostrou pela primeira vez a criação de potros mesmo. Eu cheguei lá e, nossa, as baias cheias de animais lindos, e os potros, e a reprodução, e a gente foi coletar cavalo, e a gente foi inseminar égua, e a gente foi transferir o primeiro embrião. E como que ficou a sua cabeça assim com esse primeiro contato com o cavalo em grande escala, digamos assim, ou numa criação? Eu fiquei deslumbrado. Eu era não era um veterinário, era um aspirante a veterinário que via isso na televisão e que tinha contato com o cavalo, mas o cavalo do usuário, um ou outro, nunca assim um grande criatório. E eu tive essa oportunidade de ir a um grande criatório e depois tive a oportunidade de ver o meu primeiro embrião. E ali foi a virada de chave para o cavalo total, foi quando eu tive a oportunidade. Meus olhos brilharam, isso eu conto nas palestras, eu falo tranquilamente. Foi naquele dia que eu decidi que eu vinha saber qual era o meu propósito na graduação. Perfeito. Qual era o meu propósito? O propósito me achou, foi nos embriões. Que legal. E de lá para cá tem alguns... Tem alguns embriões que passaram na sua mão, hein? Muitos embriões e muito trabalho, né, Guará? Muita dedicação. E aí, como foi exatamente o seu estágio com o Dr. Edilson? Foi antes de formar? Foi antes de formar. Foram 2 anos antes de formar. Foram 2 estações de monta antes de eu me graduar. Exatamente. E aí, era daquele jeito. Arrumava a grade curricular, salvava um dia, tentava liberar a sexta-feira para poder ir sexta, sábado e domingo. E eu ia e voltava para o Aras numa frequência que eu conseguia. E você De ônibus. De ônibus. E conciliou isso com a graduação. Conciliei com a graduação. E depois que eu me formei, por uma... Talvez a gente vai chamar de sorte, vai chamar de... Terreno fértil, né? Terreno fértil. O Dr. Edilson trocou de projeto, ele foi trabalhar em outro Aras por um novo desafio para a vida dele e acabou me deixando como uma indicação para o proprietário, que é o Ronaldo Tavares. A gente sentou, conversou, o Ronaldo gostou, eu já conhecia ele do dia a dia do Aras, assim, mas esporadicamente, né? E ali começou uma caminhada muito bacana, uma amizade muito duradoura também, muito duradoura. Rafael, quando você começou nesse primeiro trabalho, digamos assim, foi logo que terminou a graduação. Recém-formado. Você se sentia preparado para tocar uma estação de monta ou ser o responsável de um Aras? Ô Guará, preparado não estava de jeito nenhum. A verdade é essa. Mas eu tinha uma base muito boa da faculdade. E eu tinha amigos muito bons, que eu tinha o Dr. Jorge de um lado e o Dr. Edilson do outro lado. Então, eu tinha a quem recorrer. E uma biblioteca, os livros. Que eu tenho uma lembrança muito forte, principalmente no primeiro ano, que eram muitas novidades, muitas coisas. Eu dormia em cima do livro todo dia. Todo dia, todo dia. E o desafio, porque quando estava próximo da formatura, a pressão era muito grande. E eu tinha uma pressão que eu mesmo me cobrava muito de... Se capacitar. Me capacitar, mas também de diminuir a minha dependência financeira. A dependência financeira naquele momento era um objetivo enorme de você ser independente, parar de pedir dinheiro em casa,
poder ter seu próprio recurso, né? seguir seu próprio caminho. Então eu me cobrava muito. E eu tinha dois viés, duas vertentes que eu podia seguir, que era fazer o mestrado ou ir trabalhar. Então eu fiz a prova do mestrado e acabei optando por fazer os dois. Então, assim, talvez desde sempre caçando Só confusões. você mesmo, né? Eu fui trabalhar, mas antes eu consegui fazer algumas matérias do mestrado, nesse pequeno intervalo de 2, 3 meses entre iniciar a primeira estação de monta e começar o mestrado. E aí deu tudo certo, foi bastante doído, trabalhoso e... Você trabalhava, tocava um aras, tocava a reprodução, era o responsável pelo aras e concomitantemente você fazia um mestrado na Universidade Federal de Viçosa. Exatamente. Fazia as matérias, escreveu os artigos, escrever tese. Fiz todas as matérias, fiz a minha tese, publiquei o artigo na Therogenology e tocava o aras no sentido da reprodução, mas também na clínica, clínica geral. Outras partes, né? E você foi residente do aras. Eu dei o sangue, né? Eu vesti a camisa por muitos anos, eu morava dentro do aras, morei 4 anos dentro do aras. Foi uma imersão enorme, foi uma residência junto com o mestrado, junto com os aprendizados de vida, de relacionamento, que é um outro ponto que é muito focado no nosso projeto, que a gente não aprende na faculdade a lidar com as pessoas. Então, naquela época foi a primeira vez que eu estava tendo contato com o gerente do aras, com os peões, com os funcionários, os colaboradores, fornecedores, o patrão, fazer compra, pedido de compra, eu tinha que fazer uma lista e ligar e pedir autorização, e SEDEX e 3 orçamentos, licitação e sentar com o proprietário, passar, responder e-mails e ligações e dar explicações do dia a dia do aras. Então isso foi tudo meio ao mesmo tempo, né? Tive que aprender muita coisa. E o ambiente de equino, ele tradicionalmente é um ambiente muito competitivo, né, Rafael? Porque as pessoas, os criadores de equino de uma forma geral, eles são muito exigentes. E os funcionários são exigidos e passam a ser exigentes. Então a gente realmente acredito que tenha sido para você um ambiente muito desafiador. E principalmente para uma pessoa recém-formada, jovem na carreira, digamos assim. Com certeza. Extremamente verdinha, né? Cru. Mas era o momento, o desafio era esse. E era a busca de um sonho, de poder se inteirar, participar da equidicultura mesmo. Então foi um desafio aceito, onde deu muito trabalho, mas eu aprendi muita coisa e tive que aprender de forma rápida para me adaptar e poder dar resultado. E foi muito positivo, muito positivo. Qual que você acha que foi o grande ganho, apesar da dificuldade de fazer mestrado junto de um trabalho? Guará, foi o dinamismo. A dinâmica era assim, uma rotina muito justa, muito apertada. Eu tinha que acordar muito cedo, palpar minhas egos, pegar o carro e fazer uma aula, sair de lá, voltar para o aras, terminar de fazer os trabalhos, medicações, deixar tudo muito prescrito, muito organizado, olhar na cara dos potrinhos todos antes de sair. Então era muito dinâmico. E eu tive que juntar quase todas as matérias num período só. Então eu fiz o dobro de matérias do mestrado do que os mestrandos fazem. Então era artigo para ler todo dia, era seminário para apresentar todo dia. Então eu tinha que ir lá na frente, falar para a turma, apresentar os trabalhos, né? Então Viçosa era muito bacana. Sim, muito exigente, né? As matérias, praticamente todas as matérias me obrigavam a toda semana apresentar um seminário para a turma. Então esse dinamismo ficou cravado na minha forma de pensar, na minha forma de agir. De trabalhar também, né? Na forma de trabalhar. Eu acredito que essa parte ficou e foi muito importante para a gente poder montar uma equipe e ao longo desses anos trabalhar em várias áreas diferentes ao mesmo tempo e dar conta de
diferentes criatórios, diferentes formas de agir, forma de pensar. Então, eu acho que foi muito importante. Eu ia entrar exatamente nessa seara. Nesse tempo, como você disse que era tudo muito justo e você precisava ter uma dinâmica que funcionasse, involuntariamente você já tinha necessidade de exercer uma liderança, de formar equipe, De que é uma delegar coisa, algumas funções. delegar funções, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade no princípio. A gente não está preparado para isso. Né? Talvez você tenha feito isso de uma forma orgânica, como você disse, mas existe metodologia para isso que a gente conhece hoje, né? Com certeza. Hoje a gente consegue ver que isso funcionava de uma forma viável, né? Mas eu não sabia. Eu fazia e respondia aos estímulos, né? Intuitivamente. Intuitivamente. Exatamente. E naquela época, concomitante com as aulas, com os seminários de mestrado, ainda tinha despachos de sêmen. Tinha tudo. Você despachava muito sêmen nessa época. Transferia embrião, tomava conta de surto de garrotilho. Tivemos uns episódios bem importantes de abortos na propriedade naquela época. A gente teve que buscar herpes vírus, leptospirose, vacinação, manejo. Diarreia tinha demais. Demais. Eu lembro, a gente pegou uma fase assim, de ter 10, 12 potrinhos. Aquele boom do Aras, né? O Aras saiu de um Aras de 30, 40 animais. Em 2 anos ele passou a ter 350, 400 animais. Graças à transferência de embrião. Graças à transferência de embrião, graças ao aumento e à expressão do manga-larga machador. E do próprio Aras. Que fez escolhas assertivas com relação a reprodutores, doadoras, compras de ovos, de embrião. Então, assim, eu já estava ali no olho do furacão. No olho do furacão. Isso foi... Eu lembro hoje com muita... Talvez até orgulho, né, de ter passado por essa fase. Mas na época foi bem complicado. Foi uma imersão mesmo. Mas é um aprendizado de vida, né, Rafael? Que você carrega até hoje, sem dúvida, né? Com certeza. E teve uma relação muito bacana com o proprietário, que ele via as minhas demandas, as minhas necessidades e talvez as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, e ele ajudou a me moldar. Ele pegou os conhecimentos dele, isso eu não tenho dúvida, como um empresário, e me ensinou muita coisa. Rafael, você precisa ajustar para esse lado, você precisa caminhar mais para esse lado, você precisa evoluir. Foi ele que pagou, me ajudou a fazer o primeiro curso de transferência de embrião. Que legal. Onde eu fui para Brasília com o professor Marco Alvarenga, o doutor Farinasso. Isso lá em 2003, Guará. Lá em 2003, muito tempo atrás. E Ronaldo depois me deu uma oportunidade, quando a vaga da gerência do Aras ficou livre, de eu poder gerenciar o Aras. E aí sim, o fator dinamismo e multifuncionalidade veio à tona. Porque ao mesmo tempo que eu já estava num grau bem bacana de transferência de embrião, da reprodução, agora eu estava tendo que fazer cerca, furar buraco, tomar conta de trator, manutenção de trator, fazer feno, tomar conta do clima, trazer agrônomos para me ajudar a adubar, trazer zootecnistas para me ajudar na nutrição. Então, assim, foi muito proveitoso e desafiador. Desafiador. Sem dúvida. Foram 4 anos de gerência geral. Desde as vendas, desde a medicina esportiva, desde as vacinações, até eu ir no fórum representar a fazenda num processo trabalhista ou coisas desse tipo. Então, foi um aprendizado, foi mais uma residência aí no projeto. Tem 2 passagens legais que eu lembro disso aí. Uma é que nessa época o Ronaldo ficou muito bem no ranking como criador de manga-larga machador. E a outra que vocês foram para Equitana juntos, né? Foi outra oportunidade que o Ronaldo me deu, talvez até sem saber, quando ele me pediu, falou: Rafael, vamos para a Alemanha? Eu falei: vamos, mas eu não tenho condição. Ele falou: não, eu pago a viagem e a gente vai junto. Vai ter a formação, né, a reunião para se iniciar a união
a Associação dos Criadores de Cavalo Mangalaga Machador da Europa. Da Europa inteira. Da Europa, a União Europeia. E eu quero estar lá. E eu falei, tô junto. E foram 9 dias de viagem, 9 dias indo em todos os estandes, conversando com as pessoas das outras raças e tentando, como veterinário, extrair conhecimentos. E não trouxe muita coisa técnica, mas ampliou muito os horizontes. Logo depois eu fui aos Estados Unidos a primeira vez, pude ir lá com o Alexandre, colega de turma, amigo nosso. Exatamente. Ele já trabalhava lá, então fui fazer a primeira visita aos Estados Unidos. A gente foi a uma central de reprodução, foi o Burns Ranch. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar lá, foi muito bacana. Então, assim, essa oportunidade de ampliar os horizontes também foi muito importante. Foi muito importante. Que legal. Ô, Rafael, falando em ampliar os horizontes, teve um momento que você teve uma trajetória muito bacana no Aras Três Corações e teve um momento que você acabou pegando ou aceitando o convite de mais aras para trabalhar, né? Você expandiu muito a sua jornada. Depois desse processo todo, sabe, Guará, o Aras acabou ficando um pouco sobrecarregado. A gente tinha muito bicho. E o Ronaldo falou, ó, vou dar uma paradinha, vou dar uma organizada, vou vender um pouco. O Rafael, acho que está na hora de você ampliar um pouco a sua área de atuação. A gente vai diminuir, colher um pouquinho a sua participação aqui dentro do Aras. Foi quando eu deixei de ser gerente e comecei a caminhada mais para o lado da reprodução. Vamos dizer que é lá em 2009, 2008, 2009, que começou a especialização, vamos dizer assim, na reprodução em si. Que hoje eu faço 99% reprodução. Eu saí, Guará, naquela época a gente fazia no Aras 120 embriões. Depois, no primeiro ano, foi um pouco sofrido, teve um pouco de tensão. Será que vai ter mercado? Será que eu vou conseguir manter? Será que o mercado vai me absorver? Ou eu vou ser... Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Eu lembro que eu vendi meu carro, comprei um Fiat Uno de novo. Então, assim, foram momentos de conversar com a família, vamos gastar pouco, vamos economizar, porque a gente não sabe como vai ser. Um desafio novo, né? Foi um desafio novo. Só que tem um porém nisso aí, que eu te conheço, as pessoas estão te conhecendo agora, você não é de fazer pouca coisa. Então, nessa época, você abraçou mais de 20 aras. Foi a época de abraçar o mundo. De abraçar o mundo no primeiro ano, que era o ano da desconfiança, da incerteza. A gente já conseguiu bater a meta de 300 embriões. Depois 450, depois 600, e aí foram 3 anos, ali onde a gente chegou ao máximo. Nesse ano que a gente trabalhou em mais de 20 fazendas, e já tínhamos a central, em São José do Goiabal, a marca de 700 prenhez no ano. E como que você deu conta de fazer isso? Você fez isso sozinho? Como que era a sua dinâmica de trabalho, sua rotina? Agora eu olho hoje para trás, eu acho que eu nem sei como que eu dei conta. Eu sei que a gente trabalhava muito e tinha uma equipe. Essa época a equipe já estava formada e era muito bacana porque eu morava numa casa que tinha um apartamento, tinha uma casa embaixo. Então eu aluguei a casa embaixo, então eu morava em cima e tinha mais 4, 5 veterinários que a gente trabalhava junto, que moravam embaixo. Então assim, era 24 horas. 24. Mariana nasceu daquele jeito. E ela pedia para descer para ficar com os meninos lá embaixo. E cresceu vendo reprodução. Cresceu no mundo da reprodução. E hoje é uma... E sem dúvidas, sem a turma, sem... E aí não dá nem para citar nomes, assim. Sim, foram muitas pessoas que iniciaram com você, trabalhando efetivamente. Muitos amigos, né, que a gente fez, que estão até hoje. E sem dúvida, sem eles, não... Até hoje, né? E de certa forma, você foi mentor para vários profissionais também que trabalharam sem com saber, você, né? Sem saber. Sem saber, a gente foi buscando pessoas com afinidades semelhantes, com... Talvez nem a capacidade técnica era mais... A qualidade, né? Mais expressiva, mais importante. Mas a coragem, a vontade de sair 5 horas, 6 horas da manhã e voltar a hora que for... Eu lembro de um episódio, o Guará, que é muito marcante dessa época, que talvez represente muito nossa função, nosso sentimento. Eu e Luciano, trabalho lá no Aras Miaípe,
depois num dia daqueles assim, exaustivo, muita chuva, algumas coisas deram errado. Chegamos no Aras Três Corações, já era assim, 11h30 da noite. Lavamos as doadoras, eram 2 lavados aquele dia. Às vezes as pessoas podem até perguntar, né, por que não deixar para o outro dia? O outro dia já tinha outra agenda. Era outro dia. Era outra dia. história. Não, dentro da estação de monta, não pode deixar um compromisso passar e as doadoras no dia certo de lavar, as receptoras na sincronia certa de receber os embriões, mas o dia estava pequeno. E eu sempre tive aquela mentalidade, eu tenho que fazer o primeiro lavado, seja 6 horas da manhã, e o último lavado, seja meia-noite, com a mesma capacidade técnica, o mesmo afinco, o mesmo capricho, a mesma dedicação. Tanto por mim, que sou um pouco assim mesmo, tanto pela responsabilidade com o proprietário e a responsabilidade com o animal, querendo ou não, o embrião é um ser vivo, a gente tem que ser responsável. E o exemplo que você estava dando para quem estava do seu lado, né? Com certeza. Ensinamento de vida também. Com certeza. E aí o Luciano, aquele dia eu lembro que eu fraquejei. Nós chegamos na fazenda das receptoras e as éguas estavam soltas. E a gente tinha pedido para deixar presa. Eu não sei o que aconteceu. E elas foram para o pasto, e chovendo. E eu parei na porteira, a porteira trancada, a gente ia ter que pular a porteira e buscar água no pasto. E eu falei com o Luciano, Lu, cara, amanhã de manhã a gente volta aqui, cara, não dá. E ele falou para mim, não, nós estamos aqui, vamos resolver isso. E nós fomos, cara. Ele saiu do carro, já saiu pulando, e saiu com o celularzinho na mão, clareando, e achou as receptores, enquanto eu pulava com o embrião e carregava a caixa e me organizava no laboratório, ele entrou com as éguas no curral de novo. E eu virei para ele e falei, agora que nós estamos aqui, nós vamos fazer do jeito que tem que ser feito. Aí fomos lá, buscamos o ultrassom, montamos o ultrassom, avaliamos as éguas todas, eu e ele, deixei ele palpar, juntos decidimos quais eram as melhores receptoras, inovulamos os embriões, soltamos as éguas, fomos comer um sanduíche na rua, porque já não tinha mais como ser diferente, e voltamos para casa com um sentimento de dever cumprido. Isso, top, né? Isso sempre foi a meta, sempre foi o foco, sempre foi o drive, o que motiva a gente. Perfeito. Perfeito. Ô, Rafael, e até para esclarecer para a turma nova que você pegou uma fase de trabalhar muito, todos nós passamos por isso, mas você pegou uma fase de trabalhar muito, muitos aras, muito compromisso, muita responsabilidade, muito trabalho, literalmente, mas que ambição é diferente de ganância. O que separa a ganância da ambição é a ética. Quando você tem uma ambição de realizar um trabalho, de cumprir um compromisso que você adquiriu e você cumpre isso com ética, não tem problema nenhum. Você é livre para trabalhar o tanto que você quer, né? O Guarai, nessa época, não tinha outro veterinário. Então, assim, eu era o único veterinário de reprodução equina da minha região. De quantos quilômetros? Enorme, 150 quilômetros, talvez. E só para a turma saber, quanto que você rodava no mês essa época? Ah, eu já rodava 10 mil quilômetros já. Eu rodava muito e... Era um carro por ano. Um carro por ano. Rodava muito, tinha as diferenças, né? Gasolina, preço mais barato, não andava de Hilux, andava de Fiat Uno, depois uma estradinha e assim foi. Mas já rodava muito e não tinha nem como negar, sabe? Se tinha uma rota, você passava na porta do criador, o criador te pedia, vamos fazer alguns embriões, vamos dar continuidade no Aras, vamos desenvolver o Aras. E você falava os valores que estavam correntes na época e ele aceitava, não tinha como você falar assim, não vou. E alguns parceiros, né? E alguns parceiros, era a oportunidade que eu tinha de trazer mais veterinários para trabalhar e mais gente para trabalhar, com certeza. E desenvolver, né? Com certeza. Bacana demais. Isso, sem dúvida, te deu uma projeção muito grande também, até em nível nacional, né? Começou a... Ficou muito conhecido que você passou a ter networking também com muita gente, que você representava dentro do Mangalá Embaixador, com certeza. A gente ia aos leilões e as exposições, a exposição nacional, onde você podia fazer realmente o contato, e conversar e explicar os acontecimentos e angariar clientes para a próxima estação. Esse é até um foco hoje
corriqueiro para mim. Eu vou para a Nacional, fico lá todos os dias para poder conversar com as pessoas. E nesse tempo, você ainda, no meio desse turbilhão todo, vocês desenvolveram uma central lá em São José do Goiabal. O primeiro projeto foi em São José do Goiabal. E depois, por motivos pessoais, eu saí da região, voltei a morar em Juiz de Fora. Voltando a morar em Juiz de Fora, a gente acabou desenvolvendo um novo projeto, que é a Central Ecosvita, que está funcionando até hoje. Esse ano a gente fez mais de 200 embriões lá. E a rota mudou, mas o projeto continua. São vários aras, diferentes rotas, diferentes parceiros, o Tarcílio, Gabriel, Luiz Felipe, Renan, Larissa, Tainara, Daniel, o Walter e João Ricardo, e assim vai, entendeu? Então... Muita gente, né? Muita gente. Uma equipe dinâmica. A gente vai gerenciar e trabalhar e dar o exemplo como você falou. Ô, Rafael, e depois desses desafios todos, vamos falar um pouquinho das suas experiências internacionais. A sua primeira saída, você foi passar um período com o Alexandre, lá no Burns Ranch. Isso. Na verdade, nessa época o Alexandre estava aqui no Brasil. E o veterinário americano, que era, vamos dizer, o braço direito do Dr. Burns, teve que sair, eu não vou recordar os motivos. O Alexandre ainda não podia voltar, por conta de visto, essas coisas, e pediu para eu... Ele me perguntou se eu tinha interesse, né, de passar uma temporada lá. Foi muito bom. Eu fui, aprendi muita coisa, ampliei mais ainda os horizontes, principalmente com relação ao gerenciamento. Era um empreendimento multimilionário em dólares. Em dólares. Onde o Dr. Burns, até hoje, né, é um exímio criador de cavalos quarta milha. E ele já tinha uma central com vários garanhões, onde a gente fazia muitos despachos de sêmen. Isso era uma receita muito boa. É uma visão que hoje no Brasil também é muito positiva. Fazia mais de 500 embriões por estação. Então, toda uma logística, todo um funcionamento, nutrição, mais de 30 funcionários. Então, isso foi muito, muito enriquecedor mesmo, além do aprendizado de vida, né? Que eu fui viver no outro país, morar, outra língua, desenvolver o inglês. Então, foi muito bacana, mas um pouco sofrido, porque eu fiquei 3 meses e meio, 4 meses sem ver Mariana, sem ver minha filha. Então, isso... Foi uma passagem no Dr. Burns ou foram 2? Eu tive lá 2 vezes, mas a primeira eu fui só passeando. Perfeito. Passeando. Depois voltou trabalhando. Depois voltei trabalhando. E no outro ano, fui para uma central de ICSI, também na Califórnia. No Dr. Beck. No Dr. Beck, que foi bastante enriquecedor também. Lá eu morei num trailer e eu já tinha outras funções. Eu ligava para pedir sêmen, então tinha vezes que eu tinha que acordar na madrugada, porque a gente estava na costa oeste, para pedir um sêmen na costa leste, Nova York, por exemplo. E aí ligava e conversava em inglês com as pessoas e com os proprietários e me explicava, eles me ligavam para saber das doadoras, dos embriões. Então isso já foi uma fase, vamos dizer assim, mais avançada, onde eu tinha mais responsabilidades ainda. E foram 2 anos de muito trabalho, porque foi estação no Brasil, muito pegada. Saí em fevereiro, ia para lá 3, 4 meses, um mesinho de férias nacional, começava de novo no Brasil, fui para lá de novo. Na segunda vez fiquei 5 meses. Então, assim, às vezes o pessoal até me pergunta, Rafael, por que você não voltou? Por que você não vai mais? Eu falo, gente, foi muito bom. Deu para ganhar dinheiro, deu para aprender, mas é meio sofrido por ficar longe da família, ficar sem ver Mariana, que estava com 5, 6 anos. Era uma fase muito boa, assim. Sempre é bom, mas estava uma fase muito boa. Então, eu tive que optar ali entre o equilíbrio, né, entre a família, e eu tinha muita coisa já no Brasil para largar tudo aqui e mudar para lá. Uma equipe que dependia de você. Então eu acabei optando... E como que era lá no Dr. Beck especificamente? O que você fazia lá? O que o laboratório dele faz? Conta para o pessoal saber.
Foi um desafio novo, sabe, Guará? Eu conheci o Dr. Beck na EIP, numa conversa, sentado numa mesa, o pessoal dentro do stand, conversando até em português, o Dr. Beck estava lá e com certa dificuldade da língua, e eu acabei entrando na conversa, falando inglês com ele, e porventura ele era da Califórnia, eu falei que tinha passado pela Califórnia, e ele tinha sido amigo contemporâneo do Dr. Burns de trabalho, e aí surgiu ali um laço que evoluiu para ele me convidar para ir ajudá-lo. Hein? E quando ele falou que era uma central de ICSI, mais uma vez meus olhos brilharam, porque isso era 2015. Aqui no Brasil ainda não estava desenvolvido a ICSI. Nessa época não. Não se falava nisso. E aí eu falei, opa, é uma oportunidade de mais uma vez tentar antecipar algum movimento do mercado, tentar trazer uma tecnologia ou que sejam os conhecimentos para melhorar o nosso dia a dia, a nossa rotina. E foi muito bacana. Você aspirou égua lá, o Dr. Beck fazia a ICSI? Dr. Beck que cuidava do laboratório, Dr. Beck que aspirava as doadoras, mas eu cheguei a aspirar algumas doadoras também com ele, poucas, principalmente as dele, que aí ele podia descansar, e as receptoras, tinha vários projetos para validação dos meios, validação do laboratório, então a gente aspirava receptoras para isso, e aí era eu que aspirava. Mas a minha rotina mesmo era tomar conta das doadoras de embrião, das inseminações de congelado, desse dia a dia da fazenda, para que ele tivesse paz para fazer as ICSIs, para tomar conta do laboratório de ICSI. Então ele me ensinava muita coisa, me passava, trazia fotos, a gente praticamente almoçava junto todo dia, jantava junto, mas dentro do laboratório ainda era uma coisa assim meio mística, sabe? Dele. E tinha um grau de exigência alto, acredito eu. Demais, nossa mãe. Um americano, o verdadeiro redneck, que é o cara trabalhador, mas que estava ali num nível alto de tecnologia, então era muito tenso. Inovador naquela época. Com certeza. A gente fez a viagem, fomos a São Paulo, nós dois juntos, conhecíamos. A gente já tinha ido na Perla, né, na In Vitro há mais tempo, a gente foi no Raga, a gente foi no Marcelo, a gente foi no Beto Ramos. A gente entrou dentro de alguns laboratórios. Hoje a coisa está um pouco mais tranquila. Aberta, né? Mas naquela época... Mais globalizada, digamos assim. Tem artigo científico já publicado, mostrando alguns meios, mostrando resultados. Mas lá atrás eu estava um pouquinho na nuvem ainda. Mas foi muito bom, muito bom. E ele já fazia prenheses, tinha um resultado satisfatório. Nós fizemos mais de 100 prenheses de ICSI. Mais de 100 prenheses de ICSI já naquela época. Muito legal, hein? E mais umas 80, 100 prenheses de transferência de embrião também. Então, foi bastante pegado, bastante serviço. Top. Ô, Rafael, falando em experiência internacional, tem uma passagem aqui que eu queria contar, que eu acho que o pessoal não sabe, que você é revisor de 2 revistas internacionais, a Theriogenology e a Journal of Equine Veterinary Science. Eu fui convidado, Guará. Eu nem sei como que eu fui convidado. Talvez por ter publicado na Theriogenology. Um dia eu recebi um e-mail, eu acho que são uns 3 anos já, perguntando se eu gostaria de revisar um artigo. E eu, na hora, fiquei super animado. Falei, nossa, que oportunidade. E aí aceitei. Você tem prazo a cumprir, você tem regras, né, que a revista determina. Mas aceitei, foi muito bacana. E acho que talvez de 6 em 6 meses, alguma coisa assim, eles mandam pra gente essa pergunta. Você não é obrigado. Aí, sempre que eu posso, sempre que o artigo vem o resumo, né? Sempre que eu vejo que agrega na reprodução, eu tento participar. E recentemente eu recebi essa da GEVES. E aí tem um nome que o editor-chefe é o Dr. Edward Squires, que nós conhecíamos pessoalmente, tiramos foto, tanto na Argentina, como no Congresso de Angra, como no Embrec, agora por último. Exatamente. Então não sei se ele... Que é autor de livros, referência mundial, né, também. Aí é outro patamar. Mas não sei se ele se lembrou de mim ou se foi exatamente uma coisa aleatória, mas veio o convite e eu aceitei de pronto um artigo sobre endometrite, muito, muito bacana. Eu acho legal, hein?
é uma excelente forma de eu me manter em forma na atualização. Atualizado, né? De poder ler, de poder buscar as referências que foram citadas no artigo e de estar ali. Trabalhar o coeficiente intelectual. Trabalhar o intelectual, exatamente, sem dúvida. Ao mesmo tempo a gente tenta trabalhar o que é também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô Rafael, e uma pergunta para você agora. Eu vi você contando parte da sua trajetória, da sua vida. Teve uma hora que seu olho brilhou bastante. Talvez você não tenha percebido, mas eu percebi. Quem é o Rafael hoje dentro da reprodução equina? Como você se enxerga hoje no mundo do cavalo? Agora, no mundo do cavalo, essa é uma pergunta assim bem ampla, né? Bem lúdica. Talvez uma resposta ampla vai ser interessante, mas eu me vejo talvez como um realizador de sonhos, porque a gente tá lá, a gente senta com o proprietário, às vezes um proprietário grande que faz uma lista de muitos embriões, ou uma pessoa que tem uma eguinha e que quer que você faça uma inseminação com o cavalo X que está longe, ela não entende da biotecnologia, como é que a gente vai transportar esse sêmen, como é que a gente vai trazer, como é que a gente vai fazer a inseminação. Para nós, muitas vezes parece que é simples, mas para a pessoa é um mundo novo. E a gente vai ali realizar aquele sonho de nascer um potrinho na casa dela, vai realizar aquela expectativa de ver o nascimento de um cruzamento de uma égua famosa, de uma égua top, ou de uma égua boa de produção, com um garanhão escolhido. Cruzamento esperado. Um cruzamento esperado. Então a gente acaba sendo a pecinha dentro do aras que liga esses elos, né, todos. Que é responsável por fazer essa engrenagem girar, funcionar. Se a gente for olhar da parte científica, a gente é responsável pela reprodução, né, cara? Então a gente vê os potrinhos antes deles nascerem. Isso é muito legal. E assim, eu me recordo quando eu era um pouquinho mais novo e o projeto era menor, que eu vi uma égua no pasto, uma receptora, eu lembrava do embrião que eu tinha colocado dentro dela. Eu lembrava do cruzamento, das nuances ali da inseminação, da ovulação. Então, assim, tinha uma memória muito, muito viva de tudo que estava acontecendo. Vivia intensamente aquele processo. Vivia intensamente. Aí, quando o potrinho nascia, você passava aquele filme todo na cabeça. Lembrava lá da transferência. E é uma satisfação pessoal enorme, né? Enorme. Então, a gente tenta traduzir isso para o projeto inteiro, seja na realização dos sonhos, das expectativas, sendo na transferência de embrião, no congelamento de sêmen hoje, que a gente tem trabalhado muito com congelamento de sêmen. Então é muito legal quando você recebe uma mensagem no WhatsApp dizendo, inseminei do jeito que você falou e pum, deu embrião. Deu certo. Deu certo. Uma coisa desafiadora na atualidade, o sêmen congelado na raça manga larga machadora. Com certeza, é um desafio e tanto. E naquele momento específico ali, quando você coleta o embrião, que você tem uma vida na sua mão, qual que é o sentimento naquele momento? Agora, hoje, talvez tenha perdido um pouco da mística, porque a gente faz isso com muita frequência. Mas, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade é um sentimento que ela vem todas as vezes. De fazer com maior esmero, com maior dedicação, sim, que existe. Acho que isso é muito importante. Eu vejo, às vezes, a pessoa negligenciar alguns pontos. A transferência de embrião já está dominada, a gente sabe tudo, a gente faz tudo. E, na realidade, cada detalhe é importante para o resultado. Então, eu acredito muito que a gente tem que ter muita dedicação. E essa é uma marca registrada sua, né? Eu acredito. Se eu pudesse deixar isso como um legado, seria um legado importante. Lá na Abravec esse ano, a gente apresentei uma palestra sobre os embriões e usei várias fotos suas com consentimento, obviamente. E lá a gente viu que quando a gente pega aquela estrutura perfeita, né, um embrião perfeito, o olho brilha, né, cara? É a coisa mais linda do mundo. O olho brilha até hoje. E eu conversei até esses dias com o Gabriel, o Gabriel e a Júlia, que é uma nova membro da equipe. A gente transferiu os primeiros embriões da estação agora, que a gente considerou assim, primeiros agora final de agosto. E eu fui dar diagnóstico de gestação por 4 gestações. Eu falei, gente,
Não importa quantos você já fez, não importa qual o tamanho da bagagem que você tenha, sempre dá um friozinho na barriga. Embrião da Celeste eu falo, embrião da Sussu eu falo, embrião da Encantadora. Então, assim, embriões que não só pelo cruzamento, mas pela gente estar ali buscando, né, o resultado, buscando dar vida àquele embriãozinho, eu fico muito feliz, cara. Legal, muito feliz. né? Legal. É um privilégio, talvez, trabalhar com algo tão científico, né? Tão desafiador, tão importante, né? Talvez se a gente voltasse agora lá atrás, eu vou te falar que uma das coisas que me empurrou também para essa área da reprodução foi que eu acompanhava muitos casos clínicos, muita cólica, o pessoal demorava muito a referenciar os cavalos para o hospital, então a gente não tinha uma taxa de sucesso muito boa, igual a gente tem hoje. Hoje tem hospitais em todas as regiões, profissionais extremamente treinados. O pessoal do ARA já sabe, ó, vai dar errado, manda para o hospital, vamos salvar o animal. E na época não era tão assim. Isso lá em 99, 2000. E aí quando eu fui para a reprodução, que eu vi os potrinhos e que o doutor Edilson falou assim, aqui a gente faz a vida, a gente dá a vida aos potrinhos, né, aos embriões, a gente cria, a gente insemina, a gente faz transferência. Quando eu comparei aquilo com a rotina da clínica, que era complicada, que era sofrida, que a gente tinha muita alegria quando dava certo, mas muita frustração quando dava errado, e a gente passou por um outro patamar, uma outra esfera. Então aquilo me atraiu demais. E eu acho que até hoje, quando eu mexo, a gente às vezes está numa madrugada acompanhando uma égua de sêmen congelado, ou a gente está dirigindo, indo para um aras para fazer um procedimento, você pensa assim, putz, eu estou indo fazer uma coisa que eu gosto, que eu estou direcionado. O que te motiva principalmente hoje? Acordar cedo, que a gente sabe que você acorda, que você ainda continua na rotina de pegar a estrada, chega à tarde em casa, tem um dia exaustivo. O que você acha que é o principal fator motivador? Essa pergunta não estava combinada. A motivação, acho que eu nem sei explicar, cara. Talvez tem uma resiliência, eu acho que ele cabe muito, porque é uma coisa todo dia. A disciplina cabe muito. A vontade de vencer, de poder olhar para trás daqui a uns anos e falar assim, eu fiz tudo o que eu podia ter feito. A responsabilidade, sem dúvida, né? A responsabilidade. Talvez eu tenha esse sentimento, eu trouxe esse sentimento desde sempre de não gostar de falhar por falta de dedicação. Talvez não, eu tenho certeza que a consistência, talvez seja um pouquinho coaching agora, mas a consistência, ela vence o talento. Então, assim, se eu tenho talento ou não, eu não vou fazer esse questionamento para mim mesmo. Mas a consistência eu posso botar ela no trabalho. Perfeito. Só depende de você. Só depende de mim. Então, talvez essa consistência, esse conhecimento que se eu sair cedo, trabalhar e me dedicar todo dia, eu tenho grande chance de chegar em algum lugar. Não sei ainda qual é esse lugar. Quando eu estava lá na graduação, eu não sabia de jeito nenhum, né? Não tinha a menor noção de onde que isso ia chegar. Eu sabia que eu tinha um objetivo, eu queria ganhar um salário bom, eu tinha um Fusca, então eu queria poder comprar um Fiat Uno, era o primeiro objetivo, né? O propósito era trabalhar com reprodução, mas até hoje eu acho que eu não sei exatamente aonde que essa escadaria toda vai chegar. Mas o nosso projeto faz parte dela, é um degrau que a gente resolveu subir juntos. Exatamente. Colocar uma Mindvet para frente, abrir as nossas cabeças também para enxergar os novos horizontes, né? Abrir as nossas cabeças com um pouco mais de consciência do que a gente está fazendo. Então, talvez essa seja uma grande motivação hoje. Entender mais do nosso mindset, entender mais da nossa forma de pensar, de trabalhar e passar isso para a turma. Acho que
as palestras, isso tudo começou com as palestras, com os cursos que a gente ministra, sejam eles remunerados ou não, a gente está sempre junto, está sempre participando, né, desse meio acadêmico. Na pandemia, tiveram as palestras online, que abriu a nossa mente também para o mundo online, digital. Para o mundo online, talvez isso foi importante. Mas eu ainda não sei exatamente aonde que isso vai chegar. Qual o degrau final da escada, da escadaria, não. Você não pretende parar de subir os degraus. Ah, com certeza não. A zona de conforto, a gente não sabe onde ela está. Porque a gente sempre que chega próximo dela, a gente sai dela. Perfeito. A gente sai dela. Perfeito. Ô, Rafael, e pegando esse gancho seu, eu queria que você deixasse uma mensagem para a turma que está nos assistindo, nos ouvindo no podcast. Um conselho, um incentivo, até uma frase de motivação para os novos profissionais que estão ingressando. Agora, eu acho que, com certeza, o conceito de rotina, de dia a dia, daquela da bola de neve que a gente conversa muito, até do mercado financeiro, que se a gente fizer um pouquinho todo dia, ao longo dos anos, isso ganha uma escala muito grande. Então, eu já tive estagiários que se empolgam, e eu também já me empolguei muito de falar, eu vou ler um artigo todo dia, eu vou chegar em casa todo dia, eu vou focar, eu vou trabalhar. E eu penso assim, tenha consistência. Vamos ler um artigo por mês, são 12 por ano. Vamos fazer um curso, vamos assistir uma palestra, vamos estudar, que ao longo de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, isso toma uma proporção enorme. Então, talvez o conselho bacana seja disciplina, consistência e resiliência. Vamos puxar para frente, né? Vamos tocar a carroça. Bom demais, bom demais. É isso aí. Dr. Rafael Guedes Goretti, que honra, que prazer, que satisfação. Já conhecia grande parte da história, né? Que nós somos amigos de longa data. Mas foi muito gratificante para mim ver o brilho nos seus olhos, contando sua história, né? Ver a satisfação, você contando os detalhes que muitos eu não conhecia. E para as pessoas que estão nos assistindo conhecerem também, muito obrigado por sua entrevista. Muito obrigado por eu ser seu parceiro nesse projeto. Tamo junto sempre, Guará. Tamo junto. Valeu. Valeu.